Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, olha só que legal, hoje nós vamos começar a nossa aula baseado no livro do Olsen, A História da Teologia Cristã. São aulas importantíssimas, você não pode perder. Se você perder alguma aula dessas, eu vou pedir para você que faça a revisão depois. Não são aulas longas, mas é muito importante. Gente, hoje nós temos muito para que você possa compreender. Eu já vou pedir a você, se você tem mais alguém que você gosta, mande para ele essa aula, para que ele possa assistir essa primeira aula, se inscrever no nosso canal e também derivar o conhecimento que você está derivando, tá bom? Eu sou o professor Edson Reis, o ancião, agradeço a participação de cada um de vocês, muito obrigado. No finalzinho, deixe o seu comentário, deixe o seu like se você gostou. Depois, você também pode deixar os seus comentários, indicando aquilo que você está aprendendo. Se tiver alguma dúvida, nós poderemos ir solucionando aqui em cada aula baseado nos comentários, tá bom? Eu quero convidar você agora para a viagem no tempo. Vamos começar entendendo a história da teologia. Vem comigo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teologia cristã. Você já viu aí onde nós estamos nos baseando, um grande autor, um excelente livro, e eu quero dizer a você, se você não tem ainda esse livro, e você é nosso aluno, você está acompanhando, basta você pedir esse livro para que nós possamos encaminhá-lo a você, tá? Você vai receber aí o e-book. O WhatsApp é 19 989 905 206. E vocês que já têm, prestem atenção nos pontos altos que eu salientarei, e aí você vai acompanhando devagarzinho, vai lendo e vai conhecendo verdadeiramente a história da igreja cristã. Vamos lá. Por que é importante conhecermos a história da igreja cristã? É isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Bom, história, ela não significa ficção ou fábula, mas é uma narrativa. Então, quando nós falamos em contar a história, nós temos que entender que existe aí uma narração cronológica, tá? Com as histórias, história dentro de história, narrativas que se juntam e formam a grande história do cristianismo. Tá legal? E, lógico, não é? Os historiadores cristãos procuraram fazer isso dentro da melhor forma possível para que você possa ter aí um conhecimento muito relevante acerca da história. O que é que está envolvido? Estão envolvidos ali os eventos, movimentos, ideias, vida de pessoas que criaram culturas, religiões e nações. Então a história, ela engloba tudo isso. Então, quando nós estamos aqui hoje fazendo essa proposta, e é uma proposta que é uma empreitada longa, e eu sei disso, mas vale muito a pena. Inclusive você vai entender por que é que vale tanto a pena você conhecer a história da igreja cristã. Então, dessa primeira fala, eu gostaria que você guardasse aí isso aqui, ó. A história, ela é tratada cronologicamente, ou seja, nós precisamos fazer um recorte no tempo, voltar àquele momento em que a história foi escrita, compreender por que aquilo foi escrito na palavra de Deus, a Bíblia, compreender por que alguns escritores cristãos durante a história escreveram o que escreveram, para que você possa entender e ver a exatidão. Não dá para você, por exemplo, pegar a história e tentar partir de um ponto de vista moderno. Por exemplo, eu não posso pegar a história das seitas no século XIX e tentar partir de um ponto de vista moderno. Por quê? Os conceitos eram outros, as concepções eram outras,
O cenário político era outro, o cenário econômico era outro, tudo era completamente diferente, tá? Então isso é muito importante. Então guarda aí essa palavra, tá? A história, ela, para a gente poder conseguir entender, né? A gente precisa narrá-la cronologicamente, tá? Dentro de uma sequência lógica de tempo. Muito bem. Agora, quando a gente trata de história da igreja cristã, existe um denominador comum que percorre toda a história da teologia cristã. Gente, isso aqui é muito importante. E isso que eu vou falar para você, ele vai ser muito libertador desde agora já. Então guarda aí, ó, essa palavra. Existe um denominador comum que percorre toda a história da teologia cristã. Então não importa em que tempo é que foi escrito, não importa por quem foi escrito, se havia seriedade nos escritos, existe esse fator que é comum, tá legal? E qual é esse fator que é comum, que permeia toda a história da igreja cristã, né? Dentro de uma grande narrativa, dentro de histórias com histórias. O que é isso? Olha só que interessante, gente. É o interesse de todos os teólogos cristãos, quer sejam profissionais, quer leigos, o interesse pela salvação. Então veja, por que eu disse que isso aqui vai ser libertador para você? Porque tudo o que você aprendeu dentro de uma seita que não tem nada a ver com salvação, para você pode jogar fora. Eu sempre digo isso, é lixo. A história da teologia cristã, ela é construída sobre o pilar máximo, que é a salvação do homem. Olha só, acompanha comigo aqui, ó, o gesto redentor de Deus de perdoar e transformar pecadores. Então, essa é a base da história da teologia cristã. Este é o tema central da Bíblia. Muitas vezes você aprendeu assim, olha, o tema central da Bíblia é o reino de Deus. Esquece isso. Esse nunca foi tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia começa com Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, uma promessa de um descendente que haveria de trazer salvação para a humanidade. Esta é a promessa central da Bíblia. Um descendente que haveria de trazer salvação, né? Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, ele te machucará a cabeça e tu lhe machucarás o calcanhar. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 16:20, diz que o Deus de paz estará conosco e Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, não é? Representando aí a Cristo. Portanto, vejam só, guarde agora nessa segunda parte, conforme eu disse, a gente vai trabalhar pouco, mas a gente vai trabalhar de uma maneira didática que você consiga compreender e entender. O primeiro passo que nós já entendemos é que a história ela tem que ser contada cronologicamente. Não dá para você criar uma ruptura no tempo e trazer a história cristã a partir do século XIX. Isso não existe. E agora nós estamos entendendo que a preocupação dos teólogos cristãos em todos os tempos, né, sempre foi a questão da salvação. Claro que uma vez que está estabelecida a doutrina da salvação, também conhecida aí na teologia como soterologia, uma vez que está esclarecida a doutrina da salvação, esses teólogos, eles também passaram a participar e desenvolver outras teorias. Mas olha aqui o que é interessante, pessoal. Por exemplo, existem grupos sectários que dizem assim, olha, se você acreditar que a alma não morre, você não vai ter salvação. Aí eu pergunto para você, o que é que tem a ver alma morrer com você ser salvo?
Olha, se você não acreditar que o nome de Deus é Jeová, você não vai ter salvação. O que é que tem a ver você acreditar que o nome de Deus é Jeová com salvação? O que é que tem a ver isso? O que é que tem a ver o periférico? O que eu quero que vocês entendam, e é por isso que eu disse que vai ser libertador, é porque os grupos religiosos, eles criaram distrações periféricas. Então, por exemplo, ainda hoje, muitas vezes, quando nós apresentamos aulas como essa, quando nós apresentamos a doutrina da graça salvadora de Deus, muitos ainda ficam irritados, porque eles querem ter o periférico, eles querem aquele monte de badulaques agregados à salvação. Não, a salvação é o gesto redentor de Deus de perdoar e transformar os pecadores, certo? Então, este é o tema central da Bíblia. Bom, a história da teologia cristã é, portanto, a história da reflexão cristã sobre a salvação. É o que os teólogos medievais pensaram, é aquilo que os teólogos, os primitivos pais da igreja, pensaram, e é aquilo que até hoje os teólogos sérios se preocupam. Nós não estamos preocupados com as miscelâneas circundantes da salvação. Nós estamos preocupados com o cerne daquilo que interessa, que é a própria salvação. Portanto, a história da igreja cristã, nós podemos classificá-la como a reflexão sobre a salvação, tá? Então é isso aquilo que os teólogos pensaram para nos ajudar a entender de verdade o que é o cerne da palavra de Deus, onde é que a Bíblia está olhando. Jesus é a pessoa principal nessa história, não é? A triunidade de Deus é quem cria esse chamado plano de salvação. Então toda a Bíblia está baseada em cima disso, gente. Inevitavelmente também envolve reflexão sobre a natureza de Deus, não é? A revelação que ele fez de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo e sobre muitas outras crenças ligadas à salvação. Então vejam só, aquilo que está ligado à salvação é que é importante para nós, não é? Por exemplo, quando a gente fala sobre a natureza de Deus, a natureza divina de Deus é importante, porque é Deus quem vai nos salvar. A revelação que ele fez de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Se você não aceitar Jesus Cristo como Deus, você já viola aí os princípios do plano de salvação. Então não tem como. A salvação envolve você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e como Deus, tá? Então, tudo que está ligado à salvação, os teólogos se debruçaram durante muito tempo para que nós pudéssemos ter as informações que nós temos hoje. Vejam que não é o fato de você pertencer a uma seita dirigida por 8 norte-americanos que vai te trazer salvação. Note como as pessoas estão enganadas hoje. Não é o fato de você guardar o sábado que vai te trazer salvação. Não é o fato de você achar que você está numa maravilhosa graça que vai lhe trazer salvação. A salvação, ela está ligada única e exclusivamente a uma pessoa, Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação debaixo dos céus. Não existe. Tá legal? Então, tudo se resume na salvação. Esse é o tema central da Bíblia, pessoal. Tudo se resume na salvação. Toda a Bíblia foi escrita perdão. Toda a Bíblia foi escrita visando a chegada de Jesus e resumindo tudo a salvação, tá? O que é que acontece e quais os papéis a ser desempenhado por Deus e pelo homem para que ela se concretize. Então tudo isso a gente vai começando a compreender a parte de Deus na salvação, a parte do homem na salvação. A parte do homem é a menor de todas,
Porque na verdade a salvação é uma dádiva, é um presente, é graça de Deus, não é? A parte do homem é o Espírito Santo despertá-lo para essa tão grandiosa graça. Mas o que eu quero que você guarde até aqui é que todos os 2000 anos de história que se desenvolveram ligados à teologia cristã não tem outro objetivo que não seja a salvação do homem, entender a salvação do homem, entender o mistério de Deus em Cristo Jesus, tá? Esta preocupação com a salvação ficou evidente principalmente nas etapas formativas e reformativas do desenvolvimento da doutrina cristã. O que a gente entende aqui por etapas formativas? Isso aqui é logo depois da morte dos apóstolos, quando aqueles irmãos de um período chamado patrística, tá? Que são os pais da igreja, eles começaram a desenvolver, né, a ideia da salvação, começando a compreender qual era o papel de Deus, qual era o papel do homem e assim vai. Tá? Então isso aí está ligado do segundo século da história da igreja para frente. E depois reformativas, que aí nós vamos ter, né, aqueles que com pensamentos à frente do seu tempo passaram a trazer a reforma, principalmente ligado aí à reforma protestante. Se você estudar, por exemplo, a história da reforma protestante, você vai perceber que a salvação era o foco principal ali. Tanto é que o grito da reforma é de que nós somos salvos pela graça. Ou seja, o ser humano, ele não pode produzir a sua própria salvação. Ele não pode fazer nada para ser salvo, tá? Então, tá aí muito interessante. Vejam como 2000 anos de história se desenvolve em cima de um pilar, não é? Para que as pessoas pudessem conhecer a Cristo Jesus. Os grandes debates sobre o que se deveria crer em relação a Deus, Jesus Cristo, ao pecado e à graça que consumiam a atenção dos primeiros pais da igreja. Então, vejam só, aqui inclusive, quando você dá uma olhadinha, você começa a ver os pilares da reforma protestante, né? Olha só, somente a graça, né? Somente Cristo, a Deus toda a glória, somente as Escrituras, que é de onde eles tiraram tudo isso. Então, a preocupação dos primitivos pais da igreja, dos reformadores, era essa. Eram explicar coisas importantes relacionadas a Deus, relacionadas a Jesus, não é? Como fazendo parte da divindade, o pecado, não é? O pecado original no homem, principalmente é o pecado tratado aí nas Escrituras, a graça, né? Como nós fomos salvos pela graça, através de um só homem entrou o pecado no mundo e a morte se espalhou a todos os homens porque todos tinham pecado, mas através de um só homem todos recebem a redenção que é em Cristo Jesus. Então esses temas, eles consumiam a atenção dos primeiros pais da igreja entre aproximadamente 300 e 500 depois de Cristo. Então note só, gente, são mais de 200 anos de debate para poder se estabelecer a doutrina cristã, para poder entender a salvação, não é? Não é como uma seita que aparece no século XIX, jogando fora toda a história da doutrina cristã, e aparece um semi-analfabeto dizendo que ele é o último, o sétimo mensageiro de Laodiceia, sem conhecer a teologia histórica, sem conhecer nada, e de repente ele começa a fundar uma seita que acaba desviando aí hoje mais de 8 milhões de pessoas, né? Então esse tempo inteiro aqui, ó, visava resguardar e proteger o evangelho da salvação, né? Então todos esses debates, todos esses estudos, eles tinham um objetivo. O pessoal acreditava de verdade na salvação. E é por isso que eles debatiam, por isso que apareciam muitas vezes pessoas que eram excomungadas
porque eram hereges que queriam tirar o foco da salvação em Cristo. As divisões que ocorrem dentro da cristandade e na sua teologia durante o século XVI, bom, século XVI a gente está falando de reforma protestante, tá? Que levaram às reformas protestantes com a católica na Europa, deveram-se em grande parte às diferentes interpretações do Evangelho. Bom, é claro, né? Por que é que a reforma, ela tem aí o seu ponto de partida na interpretação do Evangelho? Naquela ocasião, o Papa dizia que as indulgências ou o pagamento de dinheiro, ele poderia fazer com que a pessoa se livrasse da condenação eterna. Os pecados eram perdoados à base da indulgência. Então vejam, isso é uma heresia gravíssima. Então levantam-se pessoas usadas por Deus para que pudessem trazer de volta ao curso o Evangelho. Não é? Porque o Evangelho, nós somos salvos pela graça. E esse é o grito da reforma protestante. Por esta graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Vejam só que interessante. Então os reformadores, eles têm a ideia de corrigir o curso em relação aos ensinamentos que estavam sendo pregados ali naquela época, né, acerca da salvação. Por que é importante conhecermos e estudarmos a teologia? A teologia é inevitável, pessoal. Tem muita gente que critica a teologia, tem muita gente que fala mal da teologia por dois motivos. Primeiro, porque não quer estudar. Segundo, que ele não entende nada, o que é realmente a teologia. Mas vocês agora estão compreendendo e vendo a importância do estudo. A teologia é inevitável na medida em que o cristão ou qualquer outra pessoa procura pensar de modo coerente e inteligente a respeito de Deus. O que seria, por exemplo, do nosso mundo hoje, se nós não tivéssemos aí os teólogos que estudaram, pesquisaram bastante, debateram bastante, né, para que pudessem chegar a conceitos bíblicos, tá? Dentro da Bíblia. E aí continua dizendo assim, olha, e não somente é inevitável e universal, como também valiosa e necessária. Então qualquer pessoa que você ouça dizer, teologia é isso, teologia não presta, teologia... Gente, esquece, esse é mais um ignorante tentando fazer você também se tornar ignorante. A teologia, ela é inevitável e universal. Sem a reflexão formal a respeito do significado do Evangelho da Salvação, que é parte da teologia, ele se degeneraria rapidamente para a condição de mera religião folclórica e perderia toda a sua convicção da verdade e sua influência sobre a igreja e a sociedade. Isso aqui é muito importante, gente. Olha só, por que nós estudamos teologia, por que eu valorizo muito, por que eu procuro dar aula de teologia para você entender. Porque se não houvesse a reflexão formal a respeito do significado do Evangelho e da salvação, esse assunto ia cair simplesmente no folclore. Morreu um carpinteiro há 2000 anos atrás, e a gente não sabe muito bem como é que foi, mas deixa pra lá, tá tudo certo. Não, vejam só, esses teólogos durante mais de 2000 anos de história debateram, refletiram, sempre com foco na salvação. É por isso que hoje nós temos aí essa fala importantíssima da salvação pela graça, tá? A convicção de quem entende a teologia, de quem entende a Bíblia, é esta, tá legal? Nós estamos baseando aqui em um dos melhores livros sobre a história da teologia, um grande autor, porque dentro do cristianismo nós temos vários autores. Eu adotei esse porque achei muito importante, certo? Então, é por isso que o cristianismo não caiu
aí como sendo uma religião folclórica, não é? E também não deixou que seus seguidores perdessem a convicção dada pelo Espírito Santo da salvação em Cristo Jesus, tá bom? Você gostou dessa aula? Poxa, ancião, gostei demais. Pois é, a semana que vem tem mais. Se você gostou, aproveita, gente. Tem muita gente perdida, tem muita gente que não crê mais em Deus, tem muita gente que não sabe o que é religião, tem muita gente que tá aí muitas vezes simplesmente perdida no mundo. Então manda para as pessoas, convida ela para ser nosso aluno. O material didático é de graça. Eu mando para você o livro em PDF. Hoje nós consideramos a página 14 e a página 15 do livro. Então pega depois, dá uma lidinha, que você vai ver tudo isso que eu falei e mais um pouco. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Tá bom? Não se esqueçam de maneira nenhuma. Todos os dias nós temos uma palavra de Deus para você pela Bíblia no dia a dia. Você pode derivar grande proveito dessa palavra. Se inscreva no nosso canal. Ajude outras pessoas a conhecerem a Bíblia pela Bíblia. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Lembrando, gente, amanhã, 10 horas da manhã, tem uma pregação fantástica da palavra de Deus para você. Mas antes, às 9h30, já abrimos a reunião com os louvores, né? É um momento muito importante. Aproveite, não perca não. Nós estamos caminhando, né, para o reino de Deus. Então, venha junto conosco. Um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.